Setembro chegou e com ele chegou o mês amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E não dá para falar sobre suicídio sem falar de depressão. Por isso, a minha convidada dessa semana será a psicóloga Andréa Embiriçu. A gente vai falar um pouco mais sobre essa doença e quais são os meios de tratamento. Andréa, tudo bem com você? Olá, Juan, tudo jóia, né? Primeiramente, eu quero te agradecer. Muitíssimo obrigada pelo convite, tá? Eu me sinto honrada. Eu que gostaria de te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu queria já começar com você, pedindo para você se apresentar para todo mundo aí de casa, falar um pouco mais de você, o que que você faz. Uhum. Então, eu sou psicóloga, né? Eu sou especialista em anatomia cognitiva comportamental. Já sou formada há mais de 15 anos. Trabalho com consultório, faço clínica. Além disso, sou empreendedora aqui em Salvador, né? Eu sou paulista, mas moro em Salvador. E eu amo o que eu faço. Amo, sou apaixonada pela psicologia. Nossa, que legal. André, eu falei com você antes que eu gostaria muito que a gente abordasse um tema. E eu acho que o tema Uhum. de hoje, que pede muito, é a depressão, né? A gente poder falar um pouco mais sobre essa doença que tá afligindo tanta gente, tá? Eu acho que eu vi até uma reportagem esses dias que falavam assim que era a doença do milênio, que muita gente, principalmente Uhum. agora nesse momento que a gente está vivendo, né? Muita gente está Uhum. triste, muita gente está entrando em depressão ou já está no estágio muito mais avançado. Eu queria muito que você falasse sobre essa doença, como a gente pode perceber que a gente possa estar com depressão e quais são as suas sugestões assim para enfrentar isso. Primeiro, a sua sugestão em relação ao tema depressão é um tema extremamente atual. Estamos vivendo um momento histórico, né? Um momento em que as pessoas estão abrindo quadros ansiosos, depressão, transtorno do pânico, entre outros, né? Bom, Juan, as suas perguntas elas são interessantes. Mas você conhece alguém que já passou por um processo depressivo? Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, eu conheço uma pessoa que já passou por isso, que inclusive ela tem uma medicação, toma uma medicação já há mais de 3 anos, e Uhum. ajudou muito ela a enfrentar esse problema e superar, eu acho, e conseguir tocar a vida. Aí Uhum. Então, desculpa te interromper, mas ela buscou ajuda de um psiquiatra, de uma terapia, porque era algo crônico. Eu imagino que sim, já que ela já estava entrando num processo medicamentoso, é isso? sim, isso mesmo. Ela buscou assim, ajuda, porque eu acho que Uhum. a pessoa não consegue enfrentar isso, é muito difícil enfrentar isso sozinha, né? Então eu acho que é muito importante a gente buscar um profissional qualificado que para orientar, para ajudar a enfrentar essa doença, né, André? Perfeito. Por que que isso acontece? Porque são inúmeras alterações, né? Principalmente no humor, porque é caracterizado por uma tristeza muito profunda, Juan. Essa pessoa que você conheceu, provavelmente era uma pessoa que estava muito paralisada, muito triste. Agora, detalhe, as pessoas elas confundem muito, né, tristeza com depressão. Você concorda? É isso que eu queria muito entender. Como diferenciar isso, a tristeza da depressão? Então, a tristeza, ela é transitória. Normalmente acontece alguma situação desagradável com a pessoa, né? Então, por exemplo, você pode perder o emprego, você pode terminar um relacionamento, você pode ter um desentendimento familiar, né? Então, você pode passar por um processo, uma dificuldade econômica. Automaticamente, quando você passa por um processo como esse, você está triste. Você pode entrar numa tristeza, né? A depressão não, ela não dá trégua. Ela vem para cima. Por que que isso acontece? Por conta dos sintomas. Os sintomas da depressão, ele é muito mais acentuado, né?
Então, por exemplo, de acordo com os estudos epidemiológicos, a prevalência da depressão no Brasil, ela gira em torno de 15 a 16%, né? Então, as pessoas confundem muito, muito. Quais Uhum. são os sintomas da depressão? Nossa. Alteração do peso, né? São inúmeras, né? Mas vamos lá. Alteração do peso. Eu não sei se a pessoa que você teve contato, ela estava passando por esse processo, né? Então, mas, por exemplo, alteração do peso, distúrbios do sono, problemas psicomotores, fadiga, perda de energia, uma culpa excessiva das coisas, né? Uma dificuldade de concentração, ideia suicida, baixa autoestima, Eu acho isso muito, alteração, muito legal alteração, você falar sobre isso, porque assim, as pessoas elas conseguem diferenciar realmente o que é uma coisa de outra. Porque às vezes eu acho que até muitos pacientes acabam procurando você, sendo que eles não estão com depressão, e sim com uma dificuldade, não é isso? sim, sim, chega para mim e fala, poxa, eu estou depressiva. Tá, mas quais são os sintomas? Descreva para mim. Ah, eu estou com alteração da libido, por exemplo. Tá, mas o que mais? Não, é mais isso. Tá, mas por que você está trazendo o diagnóstico de depressão? Né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, eu estou com pânico. Aí eu, com pânico? Aham, eu abri um pânico. Tá, descreve para mim seus sintomas do pânico. Então, as pessoas hoje elas têm uma tendência a rotular muito algumas coisas. Qualquer sintoma é depressão, qualquer sintoma é pânico, é um quadro ansioso, é um transtorno que está abrindo. Então, a gente precisa investigar um pouco mais, ter um cuidado maior em relação ao contexto geral, né? Por exemplo, a depressão. As causas da depressão, elas perpassam por estágios. Ela pode ser bioquímica, né? Ou seja, que é a deficiência de alguns neurotransmissores, como a noradrenalina, dopamina, serotonina, né? Pode ser por uma influência genética, né? Pode acontecer por eventos vitais, exemplo, você saiu de São Paulo, você estava em São Paulo ontem, né? Aí Isso, você está saiu em de São São Paulo, Paulo, eu estou no Rio. então agora você está no Rio. Então, pode ter acontecido aí, nesse movimento, algo que gerasse em você uma sensação de estresse muito grande, né? Então, isso pode levar a uma depressão? Não, isso é um estresse. Diante de um contexto, diante de uma situação, isso é um Uhum. estresse que está acontecendo, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Por isso, precisa ser levado em consideração os estágios, né? Quais são eles? Ele pode ser leve, moderado e grave. Como é que a gente conceitua isso? De acordo com os sintomas. Exemplo, se você apresenta 2, 3 pontos, né, de acordo com o protocolo, 2, 3 pontos dos sintomas, pode ser um estágio mais leve. Ah, 4, 5, dos que eu disse antes, né? Bom, pode ser um caso moderado. Agora, se eu apresento todos os pontos, tudo aquilo que eu disse antes, o distúrbio do sono, os problemas psicomotores, a fadiga, a perda de energia, né? A culpa excessiva, a ideia suicida. Se eu apresento um quadro mais completo, aí sim. Aí eu preciso ligar o sinal de alerta. Aí eu estou com uma depressão. E eu preciso de uma ajuda de um médico, um psiquiatra, concomitantemente com um psicólogo, para trabalharmos, para fazer uma intervenção correta, né? Então, Ô, André, perpassa. tem muitos casos, inclusive tem um caso, eu acho que me tocou muito recentemente, foi de uma moça. Eu acho que a Sim? mídia toda repercutiu esse caso, que ela casou sozinha, que o namorado noivo deixou ela um dia antes do casamento. E ela acabou Sim. no outro dia se matando. E ela casou e no Hum. outro dia ela se suicidou. A mãe dela, em uma entrevista, falou que ela sempre, desde criança, ela sempre teve ideias suicidas, ela sempre foi uma pessoa muito triste. Então, assim, ela sempre, desde criança, ela já tinha isso. Então, Uhum. aí já é um outro desvio da depressão, aí não é só a depressão, já é uma outra coisa que a pessoa já nasce com aquilo já dessa culpa, dessa tristeza, dessa vontade de morrer. Então, Juan, eu não assisti o caso,
Eu não vi esse caso, né? Então, me faltam elementos para trazer um parecer mais completo em relação ao que aconteceu, a ela se jogar e se matar, né? Então, é algo que precisa ser investigado, precisa avaliar um pouco mais essa história de vida dessa pessoa, dessa pessoa que cometeu o suicídio, né? Então, a gente precisa ter mais elementos. Bom, provavelmente foi uma criança que não foi, talvez, assistida, né? Não foi investigado. Então, diante de uma situação muito estressora, essa pessoa, ela não suportou, né? Então, cometeu um suicídio. Provavelmente, na história de vida, ela já deve ter tido um comportamento muito sinal de alerta, sabe? Tipo assim, já deu indícios, evidências de que algo poderia acontecer, entende? Provavelmente, eu não sei. Bom, mas se essa pessoa que está passando por uma dificuldade como essa que você trouxe aqui agora, esse relato, se ela busca uma intervenção no início, se ela busca a ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo, provavelmente isso poderia não acontecer. Por quê? Porque o psicólogo ele vai fazer uma avaliação nesse momento, sabe? Ele vai fazer uma interpretação dos eventos e do comportamento do paciente. Então, por exemplo, você falou de suicídio, né? O suicídio, se ela estivesse sendo acompanhada por um profissional, provavelmente o profissional iria perceber, né, que ela estava ali num grupo de riscos e iria entrar em contato com os familiares, entende? Porque às vezes a pessoa está com um processo depressivo, um neuroquímico, uma deficiência e não busca ajuda. Não sabe, ou tem receios, ou existe aí todo um estereótipo em relação a isso, em relação à loucura. Então, é importante ter esse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais humano. A família precisa estar atenta, as pessoas que estão ao redor, né? Precisa ter o sinal de alerta. O que está acontecendo? Porque o comportamento, ele evidencia, né? Então, o comportamento, ele fala. Porque muitas vezes você não verbaliza, mas o comportamento está ali, né? Mostrando para você os sinais. André, tem muito isso da questão da pessoa se autodiagnosticar e tem muito das pessoas que não admitem. Não, eu não tenho nada, eu estou bem. Perfeito, mano. Perfeito. Como, Que eu como uso de fica isso? medicação. Como você conversa, como você inicia um tratamento com aquela pessoa que a família toda percebeu os sintomas, percebeu o grau de gravidade, mas a Sim. pessoa em si não admite? Então, o primeiro momento, quando a pessoa busca ajuda, ela já está dando o primeiro passo, né? Então, qual é o primeiro passo? Eu entendo que eu não estou bem, então eu preciso de ajuda de um médico, de um psiquiatra, eu preciso de ajuda de um psicólogo. Né? A cognitiva comportamental ela é excelente nesse processo, porque a gente trabalha com técnicas, né? Com testes. Tem um teste mesmo, que é o teste de Becker, que a gente aplica e a gente consegue pegar um score e a gente consegue a gente consegue mensurar o grau de depressão desse paciente, né? Então, mas é bem interessante a sua pergunta. No primeiro momento, é a pessoa ter consciência. Aí você pode pensar, mas Andréa, vem cá, uma pessoa que tem depressão tem consciência? Não, ela não tem, mas quem está convivendo com ela está percebendo os sinais, né? Os sinais comportamentais. Então, feito isso, a pessoa procura ajuda. Pronto. O que acontece? É feita uma avaliação. Depois dessa avaliação, entra a medicação. Né? E aí essa medicação só o psiquiatra pode, né, formular, né? Pronto, vai para terapia agora. A maioria dessas técnicas, desse trabalho que vocês fazem, realmente eles curam as pessoas ou eles só, como é que eu posso falar? Eles só amenizam todos esses sintomas? Então, muito bacana a sua pergunta, porque nós estamos falando de autoconhecimento. Quando você se conhece verdadeiramente, automaticamente você reconhece quais são os seus pensamentos automáticos, quais são as suas crenças subjacentes e suas crenças centrais. Ou seja, tem resultado, Andrea? Tem grandes resultados. Uma coisa é você ter um pensamento e não conseguir nomear esse pensamento e não saber o que está acontecendo. Ah, como é que eu faço isso? A terapia ajuda. Como? Eu posso nomear um pensamento. Exemplo, você pode chegar para mim aqui agora, traz um pensamento para mim aqui agora.
por exemplo, eu penso muito na gravação, já na edição, para poder o que a galera gostaria de ver, o que a galera gostaria de captar dessa mensagem. Ok. Olha só o seu pensamento. Poxa, eu estou aqui gravando aqui agora com a Andréa em Biruçu, psicóloga, mas eu já estou pensando no processo de edição, se as pessoas que vão assistir vai viralizar, se as pessoas vão gostar, enfim. Quando você faz isso, isso pode gerar um erro cognitivo. Perdoe, mas eu tenho que trazer essa situação. Pode gerar um errozinho cognitivo. Qual? Se jogar para o futuro. Né? Então, quando você faz esse movimento ir para o futuro, isso pode gerar em você uma ansiedade. Né? Então, por exemplo, o caso que você trouxe da menina que se matou. Vamos pegar esse exemplo. Né? Ah, eu me matei. Então, o que foi que aconteceu nesse momento? Ela teve um pensamento catastrófico. Como é que é isso? Eu agora enxergo tudo escuro. A minha vida acabou. Para mim, não existe mais futuro. Por quê? Porque eu não tenho mais expectativas de mais nada. Porque agora o meu mundo acabou. Porque o cara não casou comigo. Bom, provavelmente essa pessoa, ela tem crenças subjacentes e crenças centrais em relação a isso. Como é que isso acontece diante dessa situação? E aí a gente trabalha muito na terapia, a gente faz nas primeiras sessões uma psicoeducação. E como é que funciona essa psicoeducação? Eu vou ensinar para o paciente, agora, que diante de uma situação, eu tenho um pensamento. Tá? Esse pensamento, ele gera em mim sentimentos. Os meus sentimentos muda as minhas reações fisiológicas, daí eu vou ter um comportamento. Em outras palavras, se eu pensei, eu não vou me casar mais, eu não vou encontrar o amor da minha vida, o meu mundo acabou, a pessoa desistiu do casamento, entre outras, o que que acontece? A pessoa pensou, entrou, bateu na crença subjacente, subiu e teve um erro cognitivo. Quando você faz esse movimento, esse erro cognitivo, a gente nomeia esse erro cognitivo, de acordo com a crença que você está batendo. E aí você fez a pergunta, e aí, tem jeito? Tem solução? Sim, tem solução. Quando você verdadeiramente se predispõe a conhecer quais são as suas crenças limitantes, quais são as suas crenças centrais, quais são os pensamentos automáticos que você está tendo diante de uma situação específica. Quando você faz isso, quando você está predisposto a se conhecer, quando a situação ela muda o formato. Muda Nossa. muito. André, Muda muito. de modo geral, eu queria te pedir assim, que você pudesse passar para as pessoas um conselho, o que elas podem fazer para poder enfrentar muitas vezes dificuldades na sua vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo tão difícil. O que conselho você pode dar para as pessoas em geral, para elas conseguirem enfrentar, conseguirem ter um pensamento positivo, e não se afundar na tristeza ou até chegar num estado de depressão? Tá. Primeiro passo. Peça ajuda. Peça ajuda. Vai para uma pessoa capacitada. Procure ajuda de um profissional. Se você não está dando conta sozinho, se você está abrindo um quadro depressivo, se você está com um processo de tristeza profunda, busque ajuda de um médico. Né? Primeiro passo. Feito isso, é bacana a gente entender como é que anda a rotina dessa pessoa, o que essa pessoa tem feito da vida, né? Quais são o que ela está buscando para a vida dela. Né? Porque não adianta, Juan, eu chegar aqui e falar, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, ajuda? Ajuda muito, né? Mas não é só isso. A gente precisa trabalhar com as questões neuroquímicas, equilibrar organicamente o paciente, porque nós estamos falando de depressão, né? Então, esse olhar, ele precisa ser um olhar cuidadoso, um olhar responsável, um olhar que não dá para brincar. Não dá para brincar, porque você pode perder, se matar e cometer um suicídio. Verdade. André, você tem algum caso assim que você consiga compartilhar para a gente de superação de alguém que estava no estágio bem mais grave e através da terapia,
através dos medicamentos, conseguiu sair desse estado de depressão? Tá, vamos lá. Eu atendi recentemente uma paciente, né? Ela tem 45 anos, mais ou menos, solteira, advogada, sem filhos, né? Construiu uma carreira brilhante e conheceu uma pessoa. Se envolveu com essa pessoa, estava num relacionamento há 3 anos, eles viajaram para os Estados Unidos, ele tem uma filha, e ela começou a criar essa filha como se fosse dela, né? Tinha um cuidado com ela absurdo, como se fosse realmente filha. E de repente, esse cara vira para ela, eles voltaram de viagem dos Estados Unidos, e ele virou para ela e falou assim: olha, acabou, eu não quero mais. Essa relação para mim não tem mais efeito, eu não sinto mais nada por você. Aí ela, como você não sente mais nada por mim? Até ontem nós estávamos assistindo um show do U2 em Miami, lá em Tampas, né? Nós estávamos assistindo um show do U2. Nós estávamos num hotel maravilhoso. Nós estávamos namorando numa piscina. E você chega agora para mim e diz que você não me quer mais, que você não me ama mais. Por quê? Qual a justificativa disso? Então, quando ela trouxe essa situação para a terapia, ela já entrou num processo de tristeza profundo, de uma depressão muito grande, porque ela já associou com álcool. Todas as vezes que ela estava sozinha no apartamento à noite, o que ela fazia? Ela começava a beber muito, né? Então, a baixa autoestima dessa pessoa foi para a lona, né? A desesperança. Imagina, você está num relacionamento, Juan, a pessoa está num relacionamento bacana. Aí a pessoa chega para você e diz: Juan, não quero mais você. Acabou. Chega. Aí você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: o que foi que eu fiz? Você terminar comigo? Aí eu acho que aí entra muito no que a gente falou anteriormente, da questão do pensamento, né? Do quanto a gente Sim, pensa, projeta, idealiza e já chega no resultado errado, né? exatamente. Exatamente. Então, o que que acontece diante de uma situação como essa, de um contexto como esse? A solidão bate, pá. A baixa autoestima, pá. A procrastinação, a insônia, tudo junto. E aí a pessoa começa a não entender, a questionar o volume de pensamentos automáticos que estão chegando e começa a se perguntar: o que foi que eu fiz? A culpa é minha? Aonde foi que eu errei? Poxa, nós estávamos viajando, nós estávamos num show, nós estávamos namorando, o que foi que aconteceu? Automaticamente essa pessoa ela começa a se isolar. A rede social diminui, os amigos se afastam porque ninguém quer estar perto de uma pessoa energeticamente, né? Desequilibrada energeticamente, né? Então, ela perde as habilidades sociais e a assertividade. Diante desse quadro, quando você olha para esse quadro, você diz assim: poxa, e agora? Ela me perguntou: e agora? O que que eu faço, Andréia? O que que eu faço? A minha vida acabou. Ela depositou toda a esperança dela na relação, Bruno. Uhum. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você entrevista todos os dias? Quantas pessoas você tem contato que chega para você e comenta contigo: Juan, fulano de tal terminou comigo. Juan, fui traído. Juan, eu não sei por que foi que aconteceu, a pessoa me abandonou. Quantas vezes você escuta isso durante o dia? Imagina você, jornalista, que entrevista inúmeras pessoas. O cara terminou comigo, então eu me sinto inferior, eu me sinto inadequada, eu me sinto indesejada, eu sou incapaz. O pensamento é esse, tá, Juan? Exatamente esse, né? Por que ela traz esse pensamento? Provavelmente na infância, alguém, pai, mãe, tio, irmão, deve ter dito isso para ela. Você é burra, você não aprende, ninguém vai te amar. Então, quando você escuta algo do tipo, você constrói rótulos em você, você constrói crenças em você. E a partir de agora, você acredita nelas. Então, diante de um término, a minha paciente, ela não fez a avaliação que você fez. Não, não deu mais, acabou, chegou no limite, né? Tentamos, porque provavelmente na sua infância você não ouviu palavras indesejadas, de incapacidade, por exemplo. Você entende? Ou seja,
para a minha paciente, o futuro é como se ela dissesse assim, o meu futuro, eu não tenho recursos para encontrar um outro amor na minha vida. Sim. Ou seja, a minha baixa autoestima é tão baixa, eu sou tão nada, né? O meu desvalor é tão grande que a culpa é minha. Nossa. Ainda ela ainda trouxe a culpa para ela, né? Imagina a situação. Então, por isso, Eu acho que um dos fatores assim que mais as pessoas procuram, não sei se eu estou errado, a análise, o psicólogo, relacionamentos amorosos, né, Andréia? Eu acho que isso é muito frequente, né? muito. Eu atendo muito, muito, muito. Isso caberia uma outra entrevista nossa, eu só acho, para falar só sobre relacionamento. Ai, Juan, eu também acho. Eu super André, concordo com você. olha, foi muito incrível poder dividir um pouco com você sobre esse seu conhecimento tão legal, tão importante para o momento atual que a gente está vivendo e para a mentalidade das pessoas como um todo. Isso é muito bom. Eu queria muito, muito te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui ele vai ajudar assim, muitas pessoas a procurarem ajuda, a procurar não se autodiagnosticar, mas se autoconhecer mais, se autoconhecer através de uma profissional como você também. Muito obrigado, tá, André? Nossa, Juan, eu que agradeço imensamente, né, o convite. E vamos marcar assim uma outra Vamos, entrevista. vamos. Vamos falar sobre relacionamento, porque é algo que, né, que fomenta muito, né? Eu queria muito que você passasse para mim aonde você atende, aonde as pessoas conseguem encontrar você, seu Instagram, porque você também faz atendimentos online, né? Então, assim, você que é de todo o Brasil, caso vocês queiram falar com a Andréa, aí eu queria muito que você passasse como as pessoas conseguem te achar. Tá. Então, eu tenho meu Instagram, né? André Ibiruçu. Tenho meu contato também no Instagram. Eu faço atendimento aqui em Salvador. Eu tenho uma clínica aqui em Salvador, né? E que eu faço atendimentos presenciais. Eu parei agora por conta da pandemia, tá? Mas eu devo estar retornando agora lá no início do mês que vem, Qual o provavelmente. endereço? É Avenida Magalhães Neto, Edifício Milênio, sala 801, tá? Aqui na Pituba, no bairro da Pituba, em Salvador. Bom, tem o Instagram, que a pessoa pode falar comigo pelo direct também, né? Sim. E eu atendo o Brasil. Hoje, depois da pandemia, eu realmente abri, né? Meu Instagram, eu fiz um Instagram profissional justamente por isso, porque a necessidade foi enorme nesse sentido. Então, eu atendo hoje Brasil, inclusive já estou atendendo Europa também. Peguei alguns pacientes agora da Europa e tal. Então, quem quiser falar comigo, pode me procurar no direct e falar comigo. Tá bom, Juan? Gente, E ó, mais todas uma as redes vez, sociais da André, os contatos vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Depois vocês podem ir lá, chamem ela, conversem com ela, marquem uma sessão, né? Sessão que a gente fala, uma sessão isso, uma com a sessão. Uma André. sessão. Tenho certeza que vocês aí não vão se arrepender. André, muito obrigado mais uma vez, tá? Muito Eu que sucesso. agradeço. E já tá certo a nossa próxima live, viu? Opa, coisa boa. Gratidão, Grande tá, Juan? beijo, tá? Um beijo grande.